Olá, tudo bem? Física, Arrase no Enem, professor Elton. Tudo tranquilo? Hoje nós vamos discutir um pouquinho de calorimetria. Vamos conceituar o que é calor e o que é temperatura. Lembra da aula passada que nós analisamos a termometria? Nós vimos como foram construídos os termômetros e observamos as escalas termométricas e as equações de transformação, as equações termométricas que permitem a conversão de uma unidade térmica em outra. Lembra dessa aula passada? Hoje a gente vai olhar mais para a questão do calor. O que é o calor? Eu já fiz uma distinção breve na aula passada, para a gente não sair já nessa revisão de física confundindo, misturando o que é calor e o que é temperatura. Lembra disso? Hoje a gente vai dar mais uma olhadinha, mas vamos relembrar o conceito de temperatura também, de novo, visando não confundir um conceito com o outro, tá ok? Vamos para a tela, vamos dar uma olhadinha? Acompanha lá. Física, calorimetria, eu coloquei nessa imagem o Sol, uma fonte de calor para o nosso planeta, não é isso? Aquecendo o nosso planeta, permitindo que façamos e convertamos alguma energia luminosa, energia térmica, em outras modalidades de energia que tanto nós necessitamos, como a energia elétrica, por exemplo, não é isso? Então tá aí uma foto do nosso Sol. Se relembrando, como eu tinha dito para vocês, a gente vai relembrar um pouquinho o conceito de calor. Então calor é energia térmica em trânsito que flui do corpo de maior temperatura, veja que isso é importante, para o de menor temperatura. Até quando que esse fluxo de calor vai existir entre os corpos? Ora, enquanto houver diferença de temperatura. Então daqui a gente pode relembrar que a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B, obviamente. Por quê? Porque o fluxo de calor sempre vai do mais quente para o mais frio, não é isso? Então o fluxo de calor está indo naquela direção de A para B. Então reparem que a temperatura de A é realmente maior que a de B. Tá ok? Tranquilo? Até quando que esse fluxo existe, ocorre? Até que exista o equilíbrio térmico. O que a gente vai entender aqui por equilíbrio térmico? Quando a temperatura do corpo A igualar-se à temperatura do corpo B. Uma das coisas que a gente vai discutir na aula de hoje é a ideia de que quem cede calor resfria e quem recebe calor aquece. Então a temperatura de A está diminuindo e a temperatura de B está aumentando justamente por receber calor. Tranquilo? Tudo certo? A gente tinha visto um desenho muito parecido na aula passada. Relembrando que calor, então, é uma forma de energia em transição, que sempre vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Já o que é temperatura? Temperatura mede o grau médio da agitação das moléculas que constituem o corpo. Tá ok? Então, quanto mais agitadas estiverem as moléculas que constituem um corpo, maior é a temperatura que esse corpo exibe, certo? À medida que você vai retirando, você vai resfriando, que o calor vai sendo retirado, não que o calor estava guardado lá, não. Eu já falei isso para vocês na aula passada. Toda vez que trouxer a ideia de que calor está contido, é um conceito falso, é uma afirmação falsa. Cuidado, o calor nunca está contido. O calor é uma forma de energia em transição, que está viajando do corpo mais quente para o corpo mais frio, certo? Professor, mas então como é que essa energia fica guardada, armazenada no corpo? Na forma da energia cinética de vibração, de rotação, por exemplo, das moléculas, certo? Mas vamos nos ater à questão da agitação. Então, quanto mais agitadas estiverem essas moléculas, maior é a temperatura que o corpo exibe. Então, quando o calor chega e incide sobre esse corpo, ele é transformado, através da realização de trabalho, do campo elétrico, isso é uma questão para a gente discutir mais tarde, da onda eletromagnética, da radiação, que é o calor, agitando essas moléculas. Então, a energia térmica é convertida, transformada em energia cinética de vibração, de movimento das moléculas nesse corpo. Tá ok? Então, a temperatura mede isso, mede o grau de agitação média das moléculas. Tá ok? Não confundir temperatura com calor, por favor. Vamos voltar lá? Então, olha só. Próximo. Conceito da capacidade térmica, bastante importante para quem vai analisar calor e transformações térmicas, né? A capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor, que a gente vai representar, né, pela letra Q, que é necessário fornecer ou retirar, né? Você fornecer para o corpo ou retirar dele, de um determinado corpo, para que ocorra uma variação de temperatura igual à unidade. Então, a capacidade térmica, ela vai ajudar a gente a medir qual é a quantidade de calor que eu preciso ceder ou retirar de um corpo. Cuidado com a palavra retirar, porque retirar da ideia que o calor estava guardado lá. Não tá, mas é transformar a energia média das moléculas em calor, não é isso? Então, essa energia que eu vou retirar de lá,
A capacidade térmica justamente mede a quantidade que eu preciso tirar dessa energia de lá para que tenha uma variação de 1 grau Celsius, tá? Ou da unidade, dependendo em qual unidade você estiver trabalhando. Tá ok? Tranquilo? Então, de novo, olha só, voltando lá. A capacidade térmica vai indicar a quantidade de calor que a gente precisa ceder ou retirar para que esse corpo exiba uma variação de temperatura igual à unidade. Tá ok? Quando eu falo unidade, eu estou falando, obviamente, de 1, né? Tem que variar de 1 grau Celsius, variar de 1 Kelvin e assim vai. Então, veja se a gente pode traduzir esse texto de forma matemática. C maiúsculo vai representar para a gente a capacidade térmica, que é a razão entre a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura que esse corpo sofreu. A unidade da capacidade térmica é a caloria por grau Celsius, certo? Você já deve estar reparando que essa não é uma unidade do Sistema Internacional, eu diria que ela é uma unidade usual. No Sistema Internacional, se você estiver curioso, né? Qual seria? Unidade de energia, que seria o Joule, dividido pela unidade de temperatura, que seria o Kelvin. Então, o Joule por Kelvin seria a unidade de capacidade térmica no Sistema Internacional, certo? Por que você não colocou aí, então, Elton? Porque não é usual, certo? A gente acaba não utilizando essa unidade, a não ser que você esteja trabalhando só no Sistema Internacional, tá ok? Mas é bastante usual a caloria por grau Celsius, tudo bem? Claro que, então, a quantidade de calor em caloria e a variação de temperatura em graus Celsius. Se você quiser, quantidade de calor em Joule no Sistema Internacional e a temperatura em Kelvin, dando Joule por Kelvin para a capacidade térmica. Tranquilo, gente? Tranquilo? Então, veja só. Continuando. Então, essa é a capacidade térmica. E você há de convir comigo, isso é importante a gente discutir. Você há de convir comigo que se eu tiver 1 litro de leite numa jarra e tiver 5 litros de leite em uma jarra, você concorda que a capacidade térmica dos dois corpos é diferente? Para pensar um pouquinho. Imagine que os dois estejam a 20 graus Celsius, tudo bem? E você quer levar as duas quantidades de leite, 1 litro e 5 litros, a 21 graus Celsius. Para qual deles você vai ter que fornecer uma quantidade de calor maior para conseguir a mesma variação de temperatura? Ora, claro, para o recipiente onde você tem maior volume de leite, maior massa de leite, até melhor dizendo, certo? Então vejam que a capacidade térmica ela é diferente. A substância é a mesma, era leite nas duas, 1 litro de leite e 5 litros de leite. Mas a capacidade térmica, mesmo sendo leite, é diferente em função da quantidade. Tá ok? Mas de qualquer maneira, cada um dos recipientes com leite tem uma capacidade térmica bem definida, certo? Existe uma quantidade de calor X que você tem que fornecer para 1 litro de leite e variar a temperatura de 20 para 21. A unidade, lembra? De 20 para 21 variou 1 grau Celsius. E existe uma quantidade de calor maior, mas também bem definida, para que eu também possa avaliar isso através da capacidade térmica, para variar aqueles 5 litros de leite de 20 para 21, tá ok? Mas é interessante observar que a substância é a mesma, leite, mas você tem capacidades térmicas diferentes em função da diferente quantidade, as diferentes massas de leite em cada um dos recipientes. Tá claro? É bacana pensar nesse sentido. Beleza? Vamos adiante? Continuando. Outro conceito extremamente importante, bastante importante mesmo, é o calor específico que a gente vai representar pelo Czinho minúsculo, tá ok? Agora o Czinho minúsculo. O calor específico, o Czinho, indica qual a quantidade de calor que 1 grama, olha, agora você não pode mais encher uma vasilha com 1 litro e outra com 5 litros. Ele está dizendo, ó, para cada grama. Então ele está fixando a massa, percebe? Agora fica bacana isso, porque se ele fixou a massa, se ele está dizendo, ó, isso aí é para cada grama de substância, você vai conseguir agora determinar qual é a substância, tá ok? Isso é bacana. Então vou ler de novo. O calor específico Czinho indica qual a quantidade de calor que 1 grama de determinada substância precisa receber ou ceder para que sofra uma variação de temperatura igual à unidade. Você viu que agora é 1 grama? Legal isso, né? Como é indicado para cada grama, olha a observação aqui embaixo da substância, esta grandeza caracteriza a natureza que constitui a substância. Se é ouro, se é cobre, se é água, certo? Bacana isso, né? Porque agora eu posso atribuir um valor específico
né? Então, o calor específico para cada substância. Então, a tabelinha que está aí do lado, você pode ver aqui, ó, a gente tem a substância e depois a gente tem aqui o calor específico, tá ok? Cuidado que tem duas colunas, uma das colunas está no sistema internacional, ó. Não está, porque a temperatura não está em Kelvin. Mas olha aqui, está usando algumas unidades do sistema internacional, joule por quilograma grau Celsius. E aqui a unidade usual, a mais usual, caloria por grama grau Celsius. Então, só por curiosidade, água, veja o calor específico da água, é a primeira da lista. 1 caloria por grama grau Celsius. O que isso quer dizer, hein, gente? Reflita um pouquinho. Quer dizer que se você fornecer 1 caloria, pensa comigo aqui, ó. Se você fornecer 1 caloria para 1 graminha d'água, imagina uma massa de 1 grama d'água, certo? Se você fornecer para ela 1 caloria, a água vai passar de 20, vamos imaginar, para 21 graus Celsius. Esse Czinho, na verdade, depende do estado de agregação da matéria, sólido, líquido ou gasoso, e também depende da temperatura. Mas a gente vai eliminar esses raciocínios, a gente vai considerar o Czinho constante para a água, certo? Então a água líquida tem 1 caloria por grama grau Celsius como valor do calor específico. Mas conseguiram refletir? Se eu fornecer 1 caloria para 1 grama d'água, a variação de temperatura que ela vai sofrer vai ser de 1 grau Celsius. Bacana? Legal? Vamos lá, volta. Se você olhar para o alumínio, 0,22. Se você fornecer 0,22 calorias para 1 graminha de alumínio, o alumínio vai variar a temperatura de 1 grau Celsius. Nossa, professor, mas é menos energia para a água? É. Reparem que o Czinho da água, o calor específico da água, é grande, é alto. Ou seja, eu preciso de uma grande quantidade de calor para conseguir variar a temperatura da água. Tanto é verdade que quando vocês colocam uma chaleira d'água para aquecer no fogão, demora, não demora? Pois é, a água demora para aquecer, mas se ela demora para aquecer, ela também demora para esfriar, obviamente nas mesmas condições, certo? Tranquila a ideia? Vamos adiante. Então, de maneira geral, os metais são mais fáceis de aquecer, de variar 1 grau Celsius, porque eu posso fornecer menos energia para essa variação. Olha lá o chumbo, 0,031, veja, um número relativamente baixo. O ferro, 0,11, o ouro, 0,031, né, um valor muito próximo do chumbo, e ali é igual, né, mas deve estar arredondado, muito próximo do chumbo. Bacana a ideia do calor específico, gente. Então, é a quantidade de calor que eu preciso fornecer para 1 grama para que ela tem uma variação de 1 grau Celsius. Tá ok? Tranquilo? Vamos adiante. A equação fundamental da calorimetria vai envolver exatamente esse Czinho. A gente vai chamar esse calor de calor sensível. Por que sensível? A ideia de que você consegue perceber, você consegue, entre aspas, sentir uma determinada variação de temperatura. Daí a palavra sensível, certo? Então, sempre que existe uma variação de temperatura do corpo, nós chamamos isso, o calor que promoveu essa variação de temperatura, nós chamamos de calor sensível. E a equação que me permite calcular a quantidade de calor em função da massa do corpo, do calor específico dela. E lembra que o Czinho especifica qual é a substância. E depende também da variação de temperatura. Então essa é a famosa equaçãozinha do que macete. Equaçãozinha do que macete. Fácil de lembrar, não é isso? Equaçãozinha do que macete. Reparem que se a variação de temperatura for positiva, for maior que zero, o que é uma variação de temperatura maior que zero? A temperatura aumentou. Lembre que variação em física é final menos inicial. Se ela é positiva é porque a final é maior que a inicial. Então a temperatura aumentou, tá ok? Volta lá. Então, se a temperatura aumentou, isso quer dizer que a quantidade de calor que foi cedido pelo corpo, foi recebido, melhor dizendo, pelo corpo, é positiva também, né? Então isso indica calor que foi recebido, porque só quem recebe calor pode aquecer, quem cede calor resfria. É o que a gente vai ver embaixo, ó. Se a variação, deixa eu apagar isso aqui, se a variação de temperatura é negativa, menor que zero, o corpo resfriou. A temperatura final agora é menor do que a temperatura inicial, o corpo esfriou. Isso quer dizer que a quantidade de calor é negativa, isso indica que o calor foi perdido. Uma palavra até melhor que perdida é cedido. O calor foi cedido para o meio, tá certo? Tudo bem a ideia? Então isso permite a gente analisar se o corpo aquece ou se o corpo esfria. Quem cede calor e quem recebe calor. Existe um outro conceito importante que é o princípio geral das trocas de calor.
Então ele diz assim, quando dois ou mais corpos trocam de calor entre si em um sistema termicamente isolado, sistema termicamente isolado nós chamamos de calorímetro. Você tem na tua cozinha um calorímetro. A garrafa térmica é um calorímetro. Pode não ser perfeito, você pode colocar o café quentinho agora, amanhã de manhã já está frio. Então ele pode não ser um calorímetro perfeito, certo? Mas eu tenho certeza que ele é muito bom para os próximos 10, 15, meia hora. Você ainda vai ter o café praticamente na mesma temperatura que você colocou lá dentro, não é? Obviamente que num calorímetro ideal, a ideia é que você coloque o café vamos imaginar, 50 graus Celsius lá dentro, e essa temperatura vai permanecer ad eternum, não é isso? Daqui 5 anos você vai lá, a temperatura é a mesma. Claro que isso é um sistema ideal que não existe de verdade, mas a ideia aqui é que um sistema chamado calorímetro é quem isola as trocas de calor com o meio. Não permite que calor chegue para dentro e não permite que o calor saia. Tá ok? Tranquilo? Então, esse é o calorímetro. Então, um sistema termicamente isolado dentro de um calorímetro, eles vão trocar calor até que seja atingido o equilíbrio térmico, certo? Então, você colocou 2 corpos ou mais dentro de um calorímetro, esperou, esses corpos tinham temperaturas diferentes, bom que se diga, e você esperou até que eles atinjam a mesma temperatura, certo? A soma algébrica das quantidades de calor que foram trocadas lá dentro é nula. Como assim, professor? É porque alguém cedeu e alguém recebeu. Então, se alguém cedeu mais, vamos imaginar, se alguém cedeu mais 10 calorias, alguém recebeu, então menos 10 calorias. Lembra disso? Volta no slide anterior. Quem recebe, né, o calor recebido, aumenta a temperatura. Quem cede calor, quem perde calor, diminui a temperatura, certo? Então alguém vai ceder calor, né, e alguém vai receber calor. Quem cedeu é negativo, quem recebeu aumenta a temperatura. Calor, né, só cuidado aqui, deixa eu deixar bem claro isso. Calor positivo, né? Calor positivo é de quem está recebendo e calor negativo é de quem está cedendo, certo? Tranquila a ideia? Tá, e aí? Então, se você somar todas as quantidades de calor que foram cedidas e que foram recebidas dentro do calorímetro, essa soma vai ser igual a 0. Imagina que você tem N corpos lá dentro. Então, você vai somar a quantidade de calor que o corpo 1 cedeu ou recebeu, somado com a quantidade de calor do corpo 2, 3 até o enésimo, isso vai dar 0. Por quê? Porque alguns calores vão ser positivos, outros vão ser negativos, de mesmo valor, porque alguém cedeu, alguém recebeu, então essa soma vai ser igual a 0, tá ok? Você pode reduzir essa soma, esse somatório, através do símbolo sigma, que indica somatório, né? Então o somatório das quantidades de calor dentro do calorímetro é igual a 0. Tudo bem, gente? Tranquilo? A gente vai fazer um exercício depois para ilustrar esse raciocínio, tudo bem? É uma ideia de que o calor dentro do calorímetro não pode se multiplicar, não é isso? Se alguém colocou 10 calorias à disposição lá dentro, alguém cedeu calor, resfriou, alguém cedeu calor, quem cedeu calor resfriou, não é isso? Então, esse calor ficou à disposição para alguém receber. Alguém que tinha temperatura menor recebeu esse calor e aumentou a sua temperatura. Tá ok? Tudo bem? E não sobrou nenhum calor à disposição dentro do calorímetro. A ideia é que sempre existem corpos que cedem e sempre existem corpos que recebem. Não fica uma quantidade de calor à disposição lá, flutuando, entre aspas, dentro desse calorímetro. Tá ok? Essa que é a ideia. Então, como alguém cede e alguém recebe, não sobra calor lá dentro à disposição, então o somatório das quantidades de calor é igual a 0. Essa é a ideia. Tudo bem? Legal? A soma líquida, né, de calor lá dentro é igual a 0. Cedido e recebido é igual a 0. Muito bem. Outra questão importante que envolve conceitos de calor é a mudança de fase, né? A mudança de fase física da matéria. Então eu tenho certeza que vocês lembram disso, a gente aprende até lá na 5ª série esse negócio, né? Imagine aqui, vamos imaginar a água, certo? Então a gente tem gelo d'água, água no estado líquido e água no estado de vapor. Então os processos de mudança de fase, do sólido para o líquido a gente chama de fusão, do estado líquido para o estado de vapor a gente chama de vaporização. Reparem que esse processo, nesse sentido aqui, requer o fornecimento de calor. Eu tenho que jogar mais uma certa quantidade de calor lá dentro para conseguir variar a fase dessas substâncias, certo? Depois tem a volta, né? Imagine a água no estado de vapor, eu posso passar por um processo de liquefação ou condensação e passo do estado de vapor para o estado de
estado líquido. Depois, a água no estado líquido, eu posso ainda retirar calor, por exemplo, colocar dentro da geladeira, né, no congelador, e a água vai solidificar. Então, vai passar pela fase chamada, né, a mudança de fase chamada solidificação, vai passar do líquido para o estado sólido, certo? E eu posso fazer isso direto. Existe a condição de ir direto, né, através da sublimação. Por exemplo, a naftalina, né, ela passa do estado sólido para o estado de vapor, sem passar pela fase líquida, não é isso? Os professores de química gostam de comentar bastante essa questão da naftalina. Tudo bem, gente? E obviamente que daqui para cá, a gente precisa retirar calor da substância para que ela mude a fase. Certo? Tranquilo? Tenho certeza que isso foi só um jeitinho de relembrar as coisas com vocês. Eu sei que essas coisas vocês guardaram, certo? A curva de aquecimento, ela vai mostrar para a gente qual foi a variação de temperatura em função da quantidade de calor que foi cedida para o corpo. Cedida porque ele está aquecendo. Na verdade, o corpo está recebendo calor. Eu cedi calor para esse corpo e, obviamente, esse corpo está recebendo para mudar a temperatura para mais. Né? Está aumentando a temperatura. Cuidado que aqui a temperatura está sendo representada pela letra θ, certo? É usual alguns autores usarem, em lugar de T de temperatura, usarem θ para não confundir com o T de tempo, certo? Então, se acostumem com as duas maneiras. Se você estiver bem ligadão no que está acontecendo, eu tenho certeza que você não vai confundir essas coisas, certo? Então, olha só. Eu tenho a temperatura θi, θ inicial aqui, e forneci uma quantidade de calor 1. O que aconteceu? A temperatura elevou, saiu do ponto A e chegou no ponto B. Repare que foi para a temperatura de fusão. Aí eu forneci uma quantidade de calor 2. Reparem que mesmo fornecendo uma quantidade de calor aqui, ó, quantidade de calor 2 dessa região aqui, a temperatura não variou. Olha que coisa louca. Porque está ocorrendo a fusão. A gente já vai discutir isso mais adiante. Aí eu forneci uma quantidade de calor 3, repare que a temperatura aumentou e chegou na temperatura de ebulição, né? Ou ebulição aqui não é um termo bacana, qual é a palavra legal? Vaporização. Lembra? Ebulição é um tipo de vaporização. Ele está dizendo que vai ebulir, não está errado, mas o melhor seria dizer vaporização. E vejam que, embora eu tenha cedido uma quantidade de calor Q4 para o corpo, embora o corpo tenha recebido uma quantidade Q4, a temperatura permaneceu a mesma. Curioso, né? Certo? Então ela permaneceu a mesma durante a fusão e permaneceu a mesma durante a vaporização. E depois que vaporizou completamente a substância, eu forneci ainda uma quantidade de calor Q3 e reparem que houve de novo uma variação de temperatura até uma temperatura que ele chama de θF aqui, θ final, até o ponto F, certo? Então é curioso que eu tenha conseguido fornecer certas quantidades de calor sem que tenha ocorrido variação de temperatura, certo? Então vamos discutir um pouquinho isso no próximo slide. Isso ocorreu porque nós fornecemos um calor chamado calor latente. O calor latente de uma substância, né, o calor latente em uma mudança de fase, ela vai medir simplesmente, numericamente, a quantidade de calor trocada por uma unidade de massa da substância durante a mudança de fase. Ou seja, professor, não sei se eu entendi isso. Então vem cá. Você tinha lá 1 graminha de gelo, de água. Estamos pensando em água, tá? Tem 1 graminha de gelo. Você forneceu uma certa quantidade de calor e esse graminha de gelo virou água. Era gelo sólido, obviamente, e virou água. Essa quantidadezinha de calor que você forneceu para esse graminha de gelo virar completamente água é o calor latente. Então, o que ele disse nesse texto é que o calor latente nada mais é do que a quantidade de calor que você tem que fornecer para cada grama de substância mudar a fase, passar de sólido para líquido, ou de líquido para vapor, ou ao contrário, tá certo? Ou na volta. É isso que ele quis dizer com esse texto, tá? Depois você lê com mais atenção. Volta lá. Então, isso que está no texto pode ser facilmente trocado por uma equação matemática Q igual a M vezes L, onde esse L justamente é o calor latente. Esse L é o calor latente, certo? O L é o calor latente. Então, a quantidade de calor latente a quantidade de calor que você vai fornecer é justamente a massa da substância vezes o calor latente atribuído a ela, certo? Então, reparem os valores para a água, obviamente, durante a fusão. Então, para você fundir certa quantidade de água, você precisa fornecer 80 calorias para cada grama. Repare que a unidade aqui é a caloria por grama. Então, você tem que fornecer 80 calorias para cada grama de água. Ora, professor, se eu tenho 2 gramas, quanto que eu vou precisar fornecer? 2 vezes 80. Tudo bem, gente? Então, você vai ter que fornecer
160 calorias por grama. Tudo bem? A ideia? Então é 80 calorias para cada grama. A equação está mostrando isso para a gente, né? Dá até para montar uma regra de 3. Se ele estiver passando pela fase de solidificação, aí você vai retirar 80. Repare, solidificação é retirar calor, não é isso? Do líquido para o sólido. Então você vai retirar 80, por isso que tem esse negativo aqui na frente. Ó, reparem que tem um negativo ali, certo? Se a mudança de fase for a vaporização, você tem que fornecer 540 calorias por grama. Lembra que a gente discutiu que esquentar água é jogo duro? Imagine você esperar vaporizar toda a água da chaleira. Vai demorar. Por quê? Porque para cada graminha d'água que você colocou lá dentro, você vai ter que fornecer 540 calorias para ela passar da fase líquida para o estado de vapor. Certo? E na condensação, que é a volta, é pegar o vapor e fazer ele virar água de novo, o mesmo valor, só que negativo. Menos 540 calorias por grama. Tá ok? Tranquilo? Vamos adiante. Fazer alguns exercícios nesse tempo que a gente tem. Exercício 1. Aplicando, obviamente, o que a gente discutiu até agora. Conhecendo-se o gráfico de aquecimento de um corpo de 100 gramas, pede-se calcular o calor específico do material do corpo. O calor específico é o Czinho, não é isso? E ele deu um gráfico. Então reparem que nós conhecemos um ponto desse gráfico. Conhecemos um ponto. O que esse ponto está dizendo? Esse ponto está dizendo que quando nós saímos de 0 graus Celsius e fomos até 100 graus Celsius, para que ocorresse essa variação de temperatura, nós precisamos fornecer de 0 até 2.000 calorias. Então, precisamos fornecer 2.000 calorias para que ocorresse essa variação de 0 a 100. Tá ok? Vamos dar uma olhada na resolução. O gráfico continua aqui. Reparem que eu continuo olhando para esse ponto que diz para mim que para esse corpo chegar a 100 graus Celsius a partir do 0, para que ele tenha uma variação de 100 graus Celsius, eu precisei fornecer 2.000 calorias, certo? Ora, você concorda que existiu variação de temperatura? Sim, professor, variou de 0 para 100, não é isso? Se existe variação de temperatura, é o calor sensível ou o calor latente? Sensível, porque latente é só quando há mudança de fase, não é isso? Aí você usa o QMOL, acho que eu esqueci de falar, né? Essa aqui é a equaçãozinha do QMOL, tá ok? Então tá aí. Como existe variação de temperatura, você não vai usar o QMOL, você vai usar o QMacete. Qual foi a quantidade de calor que a gente precisou fornecer? 2.000. Qual é a massa da substância? Ele disse no texto 100, olha aqui, ó, 100 gramas lá no texto, certo? Então, 100 gramas. O Czinho que a gente quer calcular, vezes a variação de temperatura. Cuidado, variação de temperatura, ΔT, ó, vou escrever aqui, ΔT é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Como ele usou θ nesse exercício, a gente podia substituir aqui, né, para ficar bonitinho. Eu usei o T aqui para ficar igual à equação, mas a gente poderia substituir para θ final menos θ inicial, certo? Tudo bem? Então é isso. 100, qual a temperatura final? Olha para o gráfico. Olha para o gráfico. Temperatura final do corpo, 100. Temperatura inicial, 0. Então 100 menos 0. 2.000 é igual a 100 vezes o Czinho vezes 100 da variação de temperatura. Tudo bem? 100 vezes 100, 10.000. Passa o 10.000 dividindo para isolar o Czinho. Cuidado que nessa hora não muda de sinal. Cuidado aí, tá? Depois você pode cortar 3 zeros aqui, corta 3 zeros aqui. Você pode simplificar 1/5, né? Você pode simplificar por 2, se você preferir. Ou rapidinho, 2 divididos por 10, 0,2. E cuidado com a unidade. Caloria por grama grau Celsius, que é a unidade do Czinho. Marcamos então a letra B. Tranquilo, gente? 0,2 calorias por grama grau Celsius. O que isso quer dizer? Que se você tiver 1 grama dessa substância e você fornecer a ele 0,2 calorias de energia, de calor, ele vai variar a temperatura de 1 grau Celsius. Tá ok? Essa que é a ideia desse Czinho. É isso que esse Czinho está te trazendo como de informação. Vamos adiante. Exercício 2. Um corpo é colocado em presença de uma fonte térmica de fluxo 2 calorias por segundo. Olha, interessante, isso aqui é um fluxo. Imagine a chama do fogão. A chama do fogão, a cada segundo, fornece 2 calorias de energia térmica, certo? É uma potência isso, na verdade, né? O gráfico do aquecimento em função do tempo, em minutos, é o apresentado a seguir. Sendo 60 gramas a massa do corpo, determine o calor específico do material que o constitui. Então ele de novo quer saber qual é o calor específico. Só que agora você tem uma questão de potência. Potência é a quantidade de energia cedido
na unidade de tempo. Para não confundir, eu escrevi delta tempo, tá? Então, a variação de tempo. Qual é a potência? Qual é a taxa na qual a energia é cedida? Ah, professor, 2 calorias por segundo. Isso, a chama do fogão, vamos imaginar, está fornecendo 2 calorias a cada segundo. Isso é igual a Q dividido por 360. Multiplica cruzado, então você tem que a quantidade de calor que ele forneceu em 360 segundos foi de 720 calorias, certo? Então ele forneceu 720 calorias em 360 segundos. Tudo bem? Por que 360 segundos? Né? Porque foi a variação de tempo, não é isso? Tá ok? Porque foi a variação de tempo. Aqui, ó, de 0 para 6 minutos, tá? Então, nesse intervalo de tempo aqui, eu tive uma variação de temperatura de 20 para 50. Então, eu tive uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Isso em 6 minutos. Tudo bem? Tá ok? 6 vezes 6, 36. Então, você tem 360 segundos. Entendeu de onde veio 360? Do gráfico, né? Eu não tinha chamado atenção para isso, mas esse 360 veio do gráfico. Então, em 6 minutos, você conseguiu uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Leva isso para a equação do Q-macete. Afinal de contas, existe variação de temperatura. Então, a quantidade de calor que a gente forneceu, 720. Está aqui, ó, calculado aqui. Não é isso? Massa 60, dado no texto. Czinho que a gente quer calcular. E qual foi a variação de temperatura que a gente conseguiu? De 20 para 50. A gente vê isso no gráfico. Se a gente voltar, ó, foi de 20 até os 50 aqui, ó, certo? Então, em 6 minutos, a gente conseguiu variar a temperatura de 20 para 50. Então, faz final menos inicial. Então, você tem aqui os 30 graus Celsius. Tudo bem? 30 vezes 60, 1.800, vezes o Czinho. Você precisa isolar o Czinho, deixar o Czinho sozinho. Então, o 1.800 passa dividindo. 720 divididos por 1.800, 0,4. Dá para ir simplificando aqui, né? Então, você vai chegar em 0,4 calorias por grama grau Celsius. Tranquilo, gente? Entendeu? Conseguimos calcular o Czinho. Bacana esse exercício porque envolveu uma fonte de calor. Existia uma fonte de calor que cedia calor numa taxa de 2 calorias a cada segundo. Você deixou a chaleira lá em cima durante 6 minutos. Então, em 6 minutos, ela forneceu, em 360 segundos, ela forneceu 720 calorias. Essas 720 calorias promoveu uma variação de 30 graus Celsius, de 20 para 50. Com esses dados e o Q-macete, deu para determinar o valor do Czinho da substância que você estava aquecendo. Bacana, gente? Próxima aula, a gente volta com mais revisão de física para você se dar bem no Enem. Valeu, um abraço e até lá.